Saudações, amigos que nos acompanham pelo canal Extrasensorial. Já ouviu falar em hipnose? Tenho certeza que já. Acredita? Não acredita? Fica aqui com a gente que você vai ouvir um especialista nesse assunto, vai entender um pouco mais, eu tenho certeza que você vai gostar. Roda a abertura aí, Brunão. Como eu disse, pessoal, estamos aqui com um especialista em hipnose, Marivaldo Santo Pietro. Tudo bem, Marivaldo? Tudo bem, você, Marcelo? Tudo jóia, tranquilo. Que bom. O Marivaldo... Nós vamos fazer? O que lá? Você entende de hipnose? Estou começando. Estou tentando. Está tentando? Estou aprendendo. Está aprendendo. É um grande amigo que nós conhecemos, também está integrando o nosso grupo, M. Fernandes Terapias Integrativas, né? E Marivaldo, quem é Marivaldo por Marivaldo? Bom, eu sou formado em odontologia, né, e já trago essa questão da hipnose de longa data. Bem antes da faculdade já gostava de ler, né? E na faculdade eu tive contato direto com hipnose, mas de uma maneira assim bem tranquila ainda. Na questão de aprendizagem, de conhecimento, né? Curiosidade. E depois fui seguindo. E formado, comecei a fazer cursos, ir numa área mais profissional, e fui fazer uma especialização em medicina comportamental na Escola Paulista de Medicina, em São Paulo, da Unifesp, lá onde eu tive contato com muita gente da área. E aí fui conhecendo outras pessoas, outros cursos, e a coisa foi crescendo, né? Conheci um grande amigo hoje, que é o Fábio Puentes, e a gente está junto há muito tempo. O Fábio é aquele que está sempre nos canais, né, que a gente vê. Tenho muita coisa que aprendi com ele, né? E continuo aprendendo, né? Eu acho que nós somos os eternos aprendizes. Exatamente. E é por aí a coisa. Mas é uma coisa que eu gosto, e fui me envolvendo e já estou, sei lá, quase 30 anos. Quase 30 anos, bacana. Nós começamos rindo aqui, pessoal, que a gente ia fazer uma brincadeira com o Bruno, o diretor, né? A gente ia fazer uma pegadinha com ele, mas aí nós falamos, então já começou, já embalamos. Deixa. Mas o bate-papo aqui é assim mesmo, é descontraído, é um brincando com o outro, o assunto é sério, né? Mas a maneira com que a gente trata tem que ser bem leve e bem bacana. E dentro da odontologia, você conseguiu agregar a hipnose? Como que funciona? Sim. A odontologia foi a primeira profissão que foi reconhecida. Tem uma lei 5.081 que rege a odontologia de 1966, que lá já diz no seu artigo 6º que o cirurgião dentista ele está habilitado a fazer hipnose. Foi a primeira. Depois, a volta de 2000, que aí veio a psicologia, a medicina, a fisioterapia, muito mais recente. Mas desde 1966 nós temos uma lei que nos garante isso dentro da odontologia, o uso da hipnose. O que aconteceu depois foi uma normatização disso. Em 2008, o Conselho Federal de Odontologia acabou normatizando isso. E aí foi especificado uma série de outras coisas, né, que complementou essa lei. Mas dentro da odontologia, a gente usa praticamente todas as especialidades. Por que isso? Porque a gente não trata dente. Hoje eu acho que esse conceito já mudou, né? Se não mudou, tem que mudar. Tem que mudar. Porque a gente trata a pessoa que está com problema bucal. É uma consequência. E a gente nota em consultório que às vezes para você tratar um dente você tem que trabalhar com um monte de outras coisas antes. Principalmente a questão do medo, da ansiedade e tudo aquilo que ele traz. Porque um paciente de odontologia, as patologias outras que ele tem, ele não deixa em casa e vai lá só com o dente. Ele leva. Ele leva, sim. E você, principalmente na questão psicológica, você não é obrigado a saber tratar aquilo com o cirurgião dentista, mas tem que saber lidar com o problema até para poder fazer aquele procedimento que ele
precisa. Ou amenizar aquele problema, né? Porque vem um conjunto, Isso. né? E ele traz. Ele traz, Ele exato. traz, não deixa. É. Então é um grande aprendizado. E com todo respeito aos profissionais, né, da odontologia, eu sei, mas é um lugar onde a maioria das pessoas não se sente muito à vontade, é tudo negativo, né? É tudo negativo. As histórias passadas que vem trazem, né, aquela coisa toda cultural, isso aí. E o consultório é estressante. É estressante. Na verdade, é isso. Mas é assim que tem que ser, né? Então, essa parte na odonto é muito negativa. Sim. Ninguém gosta, né? A grande maioria não gosta. Mas, Marivaldo, você trouxe uma informação aqui que é muito importante para a gente resgatar. Então, a hipnose, ela já está licenciada, o seu uso dentro da odontologia desde... habilitado. Habilitado. 1966. 66. Né? Acredito que é uma informação que quase ninguém tem essa informação. É a Lei 5.081, que rege a odontologia. E de lá para cá, a gente vem fazendo esse trabalho com vários grupos de estudo que teve na área, que já vem de longe, né? E você vem dando cursos para essas pessoas? Sim, nós temos na APCD, Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas de São Paulo, APCD Central, e lá nós foi montado um grupo de estudo há muitos anos atrás, lá no início, e hoje a gente conseguiu transformar isso num departamento de hipnose dentro da associação. E esse departamento promove reuniões, promove cursos, né? E também a gente faz cursos fora do departamento. Eu já venho trabalhando nessa área há muito tempo, né? Como você disse, é em torno de 30 anos, mais ou menos. Profissionalmente, vamos colocar uns 20, né? Sim. Que a coisa começou. Que fluiu Esses 10 foi a questão da adolescência, faculdade... aquela pesquisa, curiosidade, exato. Toda, né? Bem bacana. E dentro da odontologia, então, já que a sua área é mais específica, em quais momentos que você consegue detectar ali, com esse paciente eu preciso usar a hipnose porque ele está nervoso, ou porque ele tem medo de agulha, ou porque a dor dele é muito intensa? Quais são esses momentos? Então, aí é uma maneira de trabalhar. A gente fala que quando a gente entra no consultório, a gente já se modifica. E Sim. você acaba usando uma linguagem hipnótica para todos os clientes. Eu costumo fazer, a não ser aquele que realmente é zen, mas sempre a gente passa para o cliente, por exemplo, um relaxamento, a gente costuma trabalhar, diminuir a ansiedade e fazer uma coisa que eu faço muito, ensinar a auto-hipnose. Eu trabalho muito com DTM, onde eu uso muito a hipnose, nos distúrbios de DTM. O que seria essa DTM? Disfunção temporomandibular, que aí abrange bruxismo, dor orofacial, eu tenho um bruxismo lascado. Que range muitos dentes, né? É muito tensa, joga muita E tensão. a tensão ATM aqui, é essa articulação, né? Tá. E ATM. DTM é a disfunção que abrange a musculatura, abrange todo o contexto. E isso gera muita dor. Então você usa muito a hipnose para isso. Como eu fiz com o passar do tempo, que eu fiz a questão da especialização em medicina comportamental, que o foco é transtorno de ansiedade. E aí foi onde abriu um pouquinho e eu costumo atender a parte também, tem pessoas que me procuram só para hipnose, para a questão da ansiedade. Né? E aí vem outras necessidades que acabam fazendo. E acredito que nos dias de hoje deve ter muita gente te procurando por conta da ansiedade. Porque aí eu uso a hipnose dentro da odontologia, focado, e também como hipnólogo eu atendo a parte. Sim. Outros tipos de... E aí eu posso chamar a hipnose, então seria uma ferramenta, né, que você se utiliza para tratar inúmeros casos, inúmeras situações, isso dentro de um consultório. Então você tem a parte onde você trabalha como dentista, né, a odontologia, e atende através da hipnose para tratar casos emocionais. Também, assim. Fora a odontologia. Fora da odontologia. Dentro da odontologia, você também usa indireto. Né? Você acaba assumindo, você acaba
entrando, entre aspas, numa auto-hipnose ali e muda o contexto. Porque a hipnose entrou na sua vida e não tem como você deixar ela. Você usa dentro da sua profissão. Né? E por que faz isso? Porque eu nunca sei quando que eu vou precisar, às vezes, aprofundar um transe no paciente. Quando, em que situação você usa hipnose? Vai da necessidade que o paciente tem. E falar em necessidade é muito interessante porque, às vezes, aquela pessoa que realmente tem a necessidade, o pouquinho que você dá para ela, ela faz grandes coisas. É isso que eu queria chegar nesse ponto. Todas as pessoas, você consegue hipnotizar, você consegue esse processo, algumas não dá, não consegue, e aí precisa, por exemplo, ir para uma anestesia mesmo. Como que funciona isso? Todo mundo é hipnotizado. Sim. Só que cada um tem o seu momento e o seu tempo. E níveis ou não? Também. Também. Tem pessoas que entram muito fácil, mas não aprofundam. Né? E vai muito do contexto. Hoje ela entra, amanhã pode não entrar. Então é muito. Mas todo mundo é. Sim. Tem uma minoria que não. Vou explicar melhor. Todo mundo que compreende, entende aquilo que você está falando, tem o poder de entender, que o cérebro dela entende, ela entra no transe. Por quê? Porque é um processo natural. Toda vez que todos nós vamos dormir, nós passamos por esse processo que a gente chama de hipnose. Então é natural do ser humano. Desde quando existe hipnose? Desde quando existe ser humano, só não existia com esse nome. Isso, exato. Né? Mas o processo já está ali. Já está inserido. A partir do momento que você vai dormir, a hipnose fica entre a vigília e o sono fisiológico. Ah, que bacana. Então, enquanto ele está em hipnose, ele está recebendo o quê? Uma sugestão. E por que ele recebe essa sugestão? Que existe um estado modificado de consciência ali, que é um conceito da hipnose. E o que é esse estado modificado de consciência? É quando você rompe a barreira crítica. Se a gente for pensar, um exemplo que eu gosto muito, é como se fosse uma gangorra. Quando você está em vigília, o consciente ele está no comando e o inconsciente está em recesso. O que é fazer hipnose? Fazer isso com a gangorra. Ah, entendi. Entendeu? E o que mantém essa gangorra aqui? É a motivação que você está dando, que é o hipnólogo. Ou o próprio consciente, quando é uma auto-hipnose. Manteve essa gangorra com o inconsciente aqui, você está no que nós chamamos de hipnose, um transe hipnótico. E a palavra transe aqui, toda vez que eu falar a palavra transe, entenda transe hipnótico, porque a palavra transe é bem abrangente. Sim, sim. Né? Então, transe hipnótico, que é hábito do hipnólogo falar isso. E por que a hipnose é interessante? Porque tudo que teu aprendizado de vida, ele está registrado onde? Na tua mente inconsciente. Tudo que você viveu, que aprendeu, está lá. Quando você faz isso, ele vem à tona. Você traz todas as experiências. Na hora. E esse vê. Então, por exemplo, quando tem um trauma, por exemplo, o consciente ele não quer ver aquilo. Só que gravou aquilo. E, como proteção, às vezes você não lembra do trauma. Mas você tem sensações que ficam te incomodando. Entendi. Só que você não sabe o que é. Quando você faz isso, você olha traz para ele. E eu posso tratar isso. E aí você ganha tempo. Porque você reconheceu o que é, volta, e aí você vai fazer a tua terapia. E aí a terapia com você, o hipnólogo, que vai trabalhar... Sim. A forma de trabalhar a terapia é muito no ressignificar. Você traz um momento, que pode ser através de uma regressão, vai de cada caso isso. Né? E você ressignifica. O legal da hipnose é, você tem a possibilidade de retornar o tempo que passou. Sabe aquela coisa que você gostaria de ter feito e não fez? Ah, tá, isso. Você pode ir lá e fazer, dentro, né, do que a gente está falando aqui, dentro de uma coisa mental. Não é que você volta no tempo. Não, lógico. Porque o pessoal, a grande pergunta é, e se eu ficar hipnotizado e você morre aí, e aí eu fico parado lá? Não, ninguém vai para lugar nenhum, igual na regressão, ele não sai dali. Sim. Então a pessoa está ali. E você não cria aquilo que ele já não tem. Então, é uma maneira muito rápida de você olhar para o inconsciente dele.
Quer dizer, não eu olhar, né? Ele olha. Ele olha, isso, ele Porque olha para tudo o processo é ele que faz. Então como é que funciona na verdade? Como é que o cérebro pensa? A gente entende que o cérebro pensa através de imagens. Tudo que eu falo para você, você cria uma imagem. Exato. Nós trabalhamos na mente, não no cérebro. E eu trabalho em que parte da mente? Nessa imagem que ele cria. Por quê? Toda imagem que você cria, tudo aquilo que você fala mentalmente para você, você vai criar uma fisiologia no teu corpo. Então, a imagem mais a fisiologia gera o quê? O estado emocional. Isso. O estado emocional gera um comportamento. E toda aquela imagem que você criou vai liberar uma química no teu organismo. Se você cria uma imagem boa, libera uma química boa. Isso, Se exato. é uma imagem ruim, libera uma química ruim. Vai dar um estado emocional ruim que vai trazer um comportamento ruim. Se você quiser mexer... Isso de uma forma bem simples, tá? Tá, lógico. Só para... se você quiser mudar um comportamento, que no caso da odontologia é trabalhar comportamento, né? Você tem que mexer. Né? E o que a gente percebe? Que o mais rápido é mudar a fisiologia. Mas mudar o pensamento, aí entra a questão das crenças. É mais demorado, mas o resultado é melhor. Porque é ali que está o segredo. Trabalhar as crenças Como é, por exemplo, se você pega trabalhar, por exemplo, a fisiologia, que é rápido. Você pega uma pessoa que está deprimida, qual é a fisiologia do deprimido? Ele está jogado, ele está deitado, ele está baixo. Então, se você mudar aquilo, se você manda ele levantar, olha para cima, dar uma volta, o que acontece? Tem que ter coerência nesse sistema. A parte mental dele vai olhar para a fisiologia e falar, escuta, mas esse estado que ele está agora não é coerente com o que eu estou pensando aqui. Então eu preciso... Já começa a dar curto. Vai ter um reajuste aí ele fala, opa, mas essa fisiologia exige outro tipo de química aqui. Ele já começa a liberar. E isso vai mudar a questão emocional dele. Porque, na verdade, o ser humano ele é totalmente emocional. A maneira que a gente entende, ele é totalmente emocional. A parte racional só justifica. Toda decisão que você toma é emocional. E o racional justifica por que tomou aquilo. Aí ele cria as historinhas que ele conta para ele mesmo. E o que é a hipnose? É quando você rompe essa barreira crítica do consciente com o inconsciente. Porque ele ali é como se fosse uma porta e tem um guarda. Se você está internamente criando imagens, pensamentos negativos, ele vai tomar conta daquela porta. Se vir uma coisa positiva, ele não deixa entrar, porque não está coerente com o que está lá dentro. Porque aí entra a questão que a gente fala, né, que aí entra a questão do cérebro reptiliano, aquela coisa que traz, né, que é a proteção. Qual é a função dele? Te manter vivo. E ele pode até ferrar a tua vida para acontecer isso. Ele começa a evitar que você faça tal coisa porque ele entende que é perigoso, você vai correr risco. Então não faz. Aí ele cria um monte de situação para você não fazer, porque a função dele ele está fazendo, ele vai te manter vivo. Não importa se... De que maneira? Né? Então, essa informação positiva, ela tenta entrar, ele não deixa. Ele cria alguma coisa, por exemplo, às vezes você tem que ir a tal lugar que é legal para você, ele cria uma situação, não vai. Porque não tem coerência com o que você está criando aqui. É uma sabotagem? Autossabotagem. Se você não mudar aqui, é um programa que você colocou ali, né? Por isso que usa o termo reprogramar. Sim. Se você não mudar aqui, não adianta trabalhar no consciente. Toda terapia que trabalha consciente, o resultado é muito curto. Porque você tem que mudar o programa. Agora, se entrar uma informação negativa, ele fala, opa, essa informação bate com o que eu quero alimentar lá. Ele deixa então passar direto. Se você não mudar aqui, não muda a forma como age no comportamento, em todos os sintomas. Né? E isso aqui é o que a gente chama de sintomas. Né? Porque, na verdade, o que está acontecendo? São padrões. Ele cria o padrão. Ele vai criando padrões. E você tem que mexer, igual
programa do computador. Está lá o computador. Tem um programa lá dentro. Se você senta querer mexer e fazer coisa que o programa não faz, não adianta. Você pode querer fazer o que você quiser. Você pode pôr o melhor cara lá para mexer, que ele vai fazer e o programa executa o que ele tem que executar. Ah, eu não quero que faça isso. Então troca o programa. Entra lá e muda. O que é entrar lá? Fazer isso. Porque a hora que ele faz isso, aquela porta foi rompida naquele momento. E a partir disso, ele não critica mais. Tudo que você fala entra direto. Sim. E aí você tem a possibilidade de catar aquele positivo. teatro que foi feito, né? Aquela imagem que você não muda fato, você ressignifica fato. Porque você não controla ou muda emoção. Emoção é totalmente fisiológica. Ela acontece e você nem percebe que aconteceu. A hora que você percebeu que a emoção que você está sentindo se torna o que a gente chama de sentimento. Sentimento você muda. Assim que a gente vê. Então você vai naquele fato, você volta naquele fato que aconteceu, que é como se fosse um cenário armado ali, e você passa a ser o quê? O diretor dessa peça. Aí você muda o cenário. Se você mudou o cenário, você mudou a imagem. Se mudou a imagem, muda a química. Então você ressignifica aquilo como um aprendizado, para ele traz uma coisa boa. E aí você consegue mudar o quê? Você está mexendo em quê? Na parte emocional que aconteceu lá, na parte de sentimento. Você mudou isso, ele ressignificou. Então o fato vai continuar, mas ele vai olhar para aquilo de uma outra forma. Ele já não vai ter mais as sensações fisiológicas que ele tinha. E aí você trabalhou a emoção. Bacana. É assim que... E a forma de fazer isso é muito rápido, porque está lá escondido, esse aqui não quer ver, não sei o que fez. Você colocou ele em trânsito, fez a ele olhou ali. Ele sabe agora está aí. Sim. Ó. E aí você vai trabalhar esse lado. Então você ganha dá o outro significado. Você muda o significado. Isso. Né? E aí a coisa... E dentro disso tudo, vamos só voltando ali na odontologia, que eu fiquei curioso numa questão. É capaz de fazer um tratamento sem anestesia, apenas com o processo da hipnose? Isso aí é a primeira coisa que eles perguntam em curso. Então. Eu falei, gente, é possível? Sim. É possível. É possível. É necessário? Aí já é uma outra questão. Sim, entendeu? Nós temos excelentes anestésicos. Agora, uma coisa bacana de se fazer, potencializar. Por exemplo, e usar 3 anestésicos numa cirurgia. Você pode usar meio, o resto você potencializa. Como eu faço, né? DTM, é que eu quase não faço a clínica mais geral, nada, né? Mas uma forma de trabalhar. A pessoa chegou, você está conversando, ela já, praticamente, de repente, ela já entrou ali, você vai fazendo. Se precisar anestesia, anestesia, qual o problema? Né? E potencializa isso. Então, a ideia não é fazer uma alternativa, uma terapia alternativa. Porque alternativa, ou você pega um ou pega o outro. Sim. Exatamente, é o complementar. Por isso que a gente fala, é uma ferramenta a mais de você fazer melhor do que você já faz. E não é uma panaceia, porque a hipnose sozinha, ela não cura nada. A primeira coisa que a gente fala, a hipnose não cura nada. Ela tem que estar atrelada... E hipnose não é terapia. Sim. Você faz uma terapia através dela. É uma ferramenta, como nós conversamos agora há pouco. É como, por exemplo, anestesia. Se precisa fazer uma cirurgia aqui, você colocou anestesia, você vai ter que fazer a cirurgia. Não anestesia tem como. sozinha, ela vai tirar a dor, vai, mas não aconteceu. A hipnose é a anestesia. Através dela, você usa a terapia e faz o que você tem que fazer. É assim que funciona. Bacana. E além da odontologia, como ele também dá curso, tá, pessoal? Depois nós vamos falar um pouco mais dos cursos. Quais profissões que você indicaria o uso da hipnose, que você vê com bastante efetividade? Bom, a hipnose é usada em várias, né? O marketing é o que mais usa. O marketing? O marketing é o que mais usa. Né? É difícil falar o que não é hipnose. Bacana. Né? Então, assim, dentro da área médica, todas as profissões seria interessante usar. Sim. Hoje a medicina já está usando muito em hospitais, é fantástico o trabalho. A odontologia, a psicologia, a fisioterapia. Uma área que eu acho que é essencial, que devia estar usando há muito tempo, é a enfermagem.
Porque é o enfermeiro que tem um contato direto com o paciente. Então, dá banho nesse paciente, fazer curativo, tá tudo na mão do enfermeiro. Coleta de sangue. Tem uma série de coisas que o enfermeiro, nossa, seria muito interessante pro enfermeiro. Bacana. E a hipnose na educação, tem como eu usar, por exemplo, em sala de aula, para melhorar o rendimento dos alunos e tal? Claro. Isso é fantástico, trabalhar concentração. Por exemplo, eu trabalho com pessoas que me procuram porque vão prestar concurso. E aí a questão é foco. O foco. Né? Então você vai trabalhar isso, você vai trabalhar a questão da ansiedade, a questão do branco, porque tem pessoa que sabe tudo, uma hora chega na hora da prova, dá branco. Então tudo isso você trabalha. E é interessante que você consegue fazer melhor com a hipnose aquilo que você faz bem. Então, não é a questão de vou colocar o cara em transe e ele vai começar a virar um gênio. Ele tem que estudar. Não tem outra saída. Ele vai ter que estudar. Só que o aproveitamento dele é muito mais rápido e muito mais profundo. Então, dá para se trabalhar muito com isso. E desvio de atenção, aquela pessoa que tem desvio de atenção muito fácil. Com a hipnose, é fantástico esse trabalho. Nossa, muito bacana. Já pensou adotar isso, né? Sim. Nas escolas, para trazer, para auxiliar? E tem um relato que só, por exemplo, se você faz um relaxamento, aprofunda um pouquinho, sem dar nenhuma sugestão, ele já tem uma melhora na concentração. Isso, já funciona. Marivaldo, fala pra gente, você citou o marketing e eu fiquei curioso. Um exemplo, 2 exemplos em que o marketing se utiliza da hipnose. Bom, lojas, para que serve uma vitrine de loja? Qual o papel da vitrine? Né? Você vai no shopping e é um estudo naquilo lá. Né? Então, por exemplo, você precisa ir num evento onde você precisa de tal roupa. Você fala, eu vou sair e comprar essa roupa. A vitrine está lá exatamente para isso. E de repente você olha uma roupa que você gostou, você já se projeta no teu evento com aquela roupa. A hora que você fez isso, você está no trânsito. E a indução quem fez? Foi a vitrine. Entendeu? Então isso é tudo muito estudado. E o marketing ele faz muito isso, né? A propaganda, toda hora aquela propaganda. Sim. É um condicionamento, na verdade. Mesmo que você não preste atenção, você está ouvindo, seus sentidos estão captando. Eles estão, E aquilo se torna o quê? Normal para você. Tanto que você ouve, tal. Você até acaba... Uma hora você sai para comprar alguma coisa, você vai gastar. Você cria aquela necessidade. Foi uma sugestão que você aceitou. Você sabe, eu não sei se eu estou certo, tá, nessa colocação que eu vou fazer. Mas, às vezes a gente fala assim, vamos ali tomar um Guaraná e tal. Mas você senta ali e pede uma Coca. Sim. Né? Uma Coca, uma Coca-Cola. Então, será que isso vem das propagandas desse condicionamento? Tudo né? A gente acaba entrando, né, nessa sintonia. Subliminar, que foi proibido, mas tem... Não tinha nos cinemas? Então, hoje é proibido isso, né? Mas tem pessoas que fazem isso aí. Então a gente é manipulado o tempo todo, né? Você exatamente. Né? É por isso que eu falo, o que não é hipnose? O que não é, porque foi o que você disse no começo. Isso. Tudo é sugestão, é sugestivo para você. Então a gente tem aquela mania, por exemplo, a gente se acha, né, que a gente é dono de si, né? Aí eu te pergunto, por exemplo, essa roupa que você está hoje, sim. Por que você comprou? Você gostou, achou bonita, tal, foi uma escolha tua. Sim. Tá, mas não foi só uma escolha tua, porque você escolheu numa escolha que alguém fez, alguém fabricou. Então foi escolha dele, você só escolheu, não foi você. Você sabe que quando eu estava no ensino médio, um professor meu falou que a indústria cria as nossas necessidades. Sim. Porque você não tinha necessidade daquele tênis, daquele estilo, tal. A indústria cria, faz a propaganda, joga na mídia e a gente entra nesse processo. Nós vivíamos muito bem, nos anos 80, 70, sem o celular.
apenas com o telefone fixo, todo mundo se encontrava, todo mundo marcava os encontros, ninguém vivia perdido, o trabalho funcionava da mesma maneira, né? Quer dizer, da mesma maneira, não, né? Mas assim, funcionava. Hoje é mais ágil, tanto é que a pressão é maior. Mas a indústria vem trazendo e vai criando as nossas necessidades. Então, tudo, é o contexto que você está. E é o que eu falo, fazer hipnose é saber mudar contexto. Na verdade é isso. Então, se você for falar uma linguagem mais fisiológica da coisa, tudo é energia. Sim. Certo? E o cérebro é uma coisa que está presa dentro de uma caixa e tudo escuro lá. Como é que ele entende o mundo? Através dos sentidos. Então, o mundo tem que ter uma linguagem que ele entenda. São vários tipos de energia externa. Né? Vamos simplificar, não vamos nem falar do processo interno, né? que ele registra. Que precisa ser transduzida por uma linguagem dele. E qual que é a linguagem dele? Tem duas, mas a principal é elétrica. Sim. Então, por exemplo, o som, energia mecânica, luz, eletromagnética, tudo isso transforma em energia elétrica. E a hora que ele transforma, ele é transduzido em energia elétrica, ele cria o potencial elétrico, que é o básico de toda a circuitaria cerebral. Porque lá dentro não tem nada, é circuito. Então nós vamos trabalhar com potenciais elétricos. Quem é que pode ser hipnotizado? Quem conseguir fazer esse processo natural. Porque se tiver alguma coisa barrando ali, já não tem como. Se ele não consegue traduzir o que precisa ser, para ele entender o processo, não consegue. Então, processos patológicos, né? Um acidente cerebral, uma coisa ou outra que interfere nisso, você não consegue. O pessoal costuma perguntar assim, qual a idade? Criança? Né? A idade bacana. Que ela entenda aquilo que você fala. Porque tem aquela questão de você fazer através de toque, tudo, mas você fica muito limitado na questão de fazer uma terapia. Ela precisa entender o que você faz nesse processo. E qual o limite de idade? Não tem. Então, todo mundo que se enquadra nisso, você consegue usar a hipnose para o benefício. E esse é a grande sacada da hipnose, porque ela mostra para esse cérebro, essa circuitaria de informação, que existem novas possibilidades. Porque a tendência nossa é, por exemplo, aquilo é uma cadeira. Para que serve a cadeira? Para sentar? Para sentar. Mas não só. Eu posso usar de escada, eu posso usar de cabide, de prateleira. Então ela tem várias outras utilidades. Mas a gente pega uma e acabou as outras. Fica limitado, né, na caixinha. Que foi e a hipnose traz essa ampliação. Você consegue ter essa abertura. Você consegue ver outros caminhos. Sim. E dentro do processo da hipnose, como que eu posso... Quais são as ferramentas, os métodos para iniciar a hipnose? Eu posso falar para a pessoa para dar o comando, tocando, falando, aquele clássico, né, do relógio lá. Vou te hipnotizar. Isso existe mesmo ou é um mito? Como que funciona? Não, existe porque existe assim. Você tem que ter foco de atenção. Primeira coisa. Imaginação. E o principal, envolvimento emocional. Sim. Sem ele, não acontece nada. Tudo é emoção, né? Eu vou dar um exemplo assim, é igual ler um livro. Se você lê o livro perfeitamente bem, mas não se envolve com a história, aquilo não faz efeito. A hipnose você tem que se envolver com a história. E aí você passa a vivenciar aquilo. Esse é o lugar. Agora, qual maneira que você faz para induzir? Tem várias. Pode falando, com gestos. A gente fala aqui, né? Você citou o pêndulo. Isso é a fixação do olhar num ponto. Eu peço para a pessoa olhar um ponto. O que é esse ponto? Qualquer coisa. Pode ser um pêndulo, pode ser meu dedo, pode ser uma luz, pode ser uma vela, pode ser a parede, pode ser qualquer coisa, ponto.
Contanto que ela fique naquele foco. A pessoa fez o foco. fez o foco. Então, e quais os sentidos que ela usa? Todos. Porque você está falando, ela está ouvindo, mas ela está vendo. Agora você pede para ela fechar os olhos, ela vai estar sentindo, vai estar ouvindo. Então, é uma mistura dos sentidos. E o que está acontecendo? Ela está criando uma imagem. Então, uma das coisas importantíssimas para que aconteça a hipnose é o que a gente chama de expectativa. Porque ele cria aquilo. De repente, você não conhece tal coisa, mas vão te levar num lugar que falaram para você, olha, lá acontece isso, isso, isso. Você já criou toda a expectativa. Você vai lá. Tudo que acontecer lá diferente, você acha que é para fazer aquilo que falaram. E o teu organismo está trabalhando aquela imagem. Ele está liberando a química, a fisiologia está respondendo aquilo. Então, você está criando uma autossugestão que vai te levar, possivelmente, num transe hipnótico. Entendi. Pela tua crença, pela tua expectativa daquilo. Pela cultura que você traz. E isso nós estamos falando a questão fisiológica da coisa, do pensamento, né? Sem envolver aí outras coisas, né? Que é a questão da espiritualidade, a questão é uma série de coisas. Você está dentro de um contexto, mas dentro de um contexto, por exemplo, tudo está ali por alguma coisa. Se você vai numa seita, por exemplo, a cor da parede, o símbolo que está lá, tudo está sugestionando alguma coisa para você. Baseado no conhecimento que você tem, na história que você tem, nas suas crenças. E é você que começa a ter já a autossugestão. Então, a todo tempo, como você disse, estamos sendo sugestionados. E é a autossugestão. Porque eu não faço nada, é a pessoa que faz, é uma auto-hipnose. Por isso que a gente sempre fala, né, no nosso grupo de terapeutas, a pessoa tem que estar aberta também, tem que estar disposta, né? Marivaldo, fala pra gente de uma forma, né, mais resumida, como que é a estrutura do seu curso. Você dá curso para vários tipos de profissionais, vários tipos de pessoas que tenham interesse em fazer esse curso com você. Sim. Eu acho que o principal é a pessoa gostar da área. Porque o que a gente percebe que em curso, às vezes você tem lá 30, 40 alunos, você fala a mesma coisa, ensina a mesma coisa, praticamente igualzinho para todo mundo. Mas tem uma meia dúzia que se destaca. Sim. Então a gente vê que não é só a técnica. É como em qualquer coisa, por exemplo, todo mundo pode aprender a tocar um instrumento, mas vão ser poucos aqueles que vão dar um concerto, né? Mas todo mundo é possível fazer. Mas eu acho que por trás da hipnose, como qualquer outro tipo de terapia, vai muito da intenção que você coloca no que você vai fazer. E quando a pessoa está num transe, ela abre um radar assim, e ela percebe. Não é que ela vai adivinhar, mas se você está bem intencionado, ela pega isso. Mas se você está mal intencionado, ela também pega isso. Como aquele negócio. Ela não sabe o que é a tua intenção, mas ela já começa a não ficar tão mais tranquilo, não está legal mais como está. Ocorre esse tipo de coisa. Então, eu acho que o curso, as pessoas, independente da área, eu faço curso aberto, também faço curso, por exemplo, só para odontologia. Direcionados, né? Tanto faz, né? Eu acho que o principal pré-requisito é a questão de a intenção com que eu vou fazer isso. Eu quero fazer um curso de hipnose porque eu quero poder me ajudar em primeiro plano, né? Que entra o autoconhecimento e depois poder expandir isso para o outro. Acho que essa é a grande sacada da coisa. Mas é um curso rápido, 4 dias a gente faz. Tem cursos que eu já fiz em 3 dias. Sim. Né? E aí, por exemplo, o que pode acontecer? Às vezes o pessoal de vendas, eu quero fazer um curso focado a vendas. Aí a gente faz com o contexto da venda. Né?
Aí não entra a questão terapêutica. Né? Sim, aí você faz conforme o público que está te procurando, né? Exatamente, então, a necessidade do público. Dá para montar os cursos, né, conforme o grupo, a equipe ali decidir. Então, se uma empresa ela tem uma equipe de vendedores sim. e ela tem um interesse, vem, né, entra em contato conosco, nós vamos organizar esse curso diretamente para os vendedores. E na área, profissionais da área de saúde, tanto o profissional já formado como o aluno. A questão é informação, né? A questão é informação. Porque eu acho que, principalmente na odontologia, a gente percebe isso. O cara entra na clínica no 2º ano, então ele já tem 3 anos ali de praticamente estágio dentro da clínica com a hipnose. E que faz um diferencial muito grande. Então as faculdades também podem entrar em contato, né? Sim, e aí você vai dar faço muito, né? Em faculdade. Palestra em faculdade, porque esse é o papel que nós temos no departamento, a de divulgação. E tem dentro do Conselho Regional de Odontologia, existe a Câmara Técnica de Hipnose, Sim. que eu faço parte também. Então a gente junta tudo isso na questão de divulgação. Né? Mas, voltando, né? O cirurgião dentista já tem isso como direito dele. É interessante essa informação, né? Que você trouxe. O direito dele. Então é muito bacana quando que ele percebe que ele pode, além daquilo que a faculdade está preparando, ele dá um algo a mais para esse paciente. Exatamente. Né? Que já não é aquele lugar como nós falamos, né? Sim, o pessoal fica, que legal, vou para o dentista. E isso em várias frentes, né? Sim. A própria medicina hoje usam muito aquele pessoal que tem... que mudou muito o equipamento, mas você ia fazer uma ressonância, uma tomografia, você entrava dentro de uma manilha, né? Isso. E a fobia daquilo lá é horrível. Eu já vi pessoas, eu falei, se eu entrar num trem desse, então, eu não dou conta. Hoje mudou muito, mas ainda tem. E eles usam muito para a pessoa que vai fazer esse exame. Bacana. Né? E cirurgias já estão fazendo muito parto. Para o hospital é fantástico. Ou seja, né, trazendo um conforto maior para essas situações, né, que não são assim as melhores, tal, mas é muito gostoso saber disso. Você né? Você vai trabalhar o acolhimento. O acolhimento. É aí que você pega. Porque é um conjunto de fatores. Além da doença em si, né, tem o emocional, tem a família, está todo mundo abalado. Isso é muito importante. Esse passo da odontologia e da medicina que está dando à frente, pensando mais, né, no ser humano, isso é muito importante. Sim. E você faz uma autoprogramação, né? Principalmente na questão de DTM, os hábitos, você trabalha hábitos, né? E aquele ranger noturno, você coloca ele num transe e muda essa programação dele, né? Você dá uma sugestão ali para mudar isso, para aliviar, ou ameniza, ou às vezes ele realmente para. Ou elimina. Porque a função nossa é você dar condições dele poder lidar com aquilo. Por exemplo, você pega uma síndrome do pânico, a gente não fala cura a síndrome do pânico, mas ele aprende a lidar com ela. Então ele para de ter o medo, porque ele sabe, se for me dar, eu sei controlar isso aqui. E pronto, né? Estou bem. Estou tranquilo. Muito bom. Eu sempre faço uma pergunta, né, que eu tirei do Antônio Abujanra. Achei muito interessante a pergunta que ele faz, que é a seguinte: tem alguma pergunta que eu não fiz e você gostaria de ter respondido? Olha, eu acho que tem uma coisa que me incomoda já há muito tempo, que a gente está trabalhando para que isso aconteça, né? Que é entrar com a hipnose na graduação. Sim. Que eu acho que isso daí a pessoa precisa abrir a cabeça para isso. Porque é lá que começa. Então, se você consegue colocar nessa meninada que ele já tem o direito de fazer, mas que ele trata do paciente como um todo e não vai ver só a boca. Só o dente, né? Ele tratando a questão emocional desse paciente, do medo, da ansiedade que esse paciente, ele já facilita mais da metade o trabalho dele. Olha. Dá um diferencial, porque uma coisa é você trabalhar com um paciente tenso, outra coisa é você trabalhar com um paciente tranquilo. E se você pega um paciente tenso e você também tem um desgaste muito grande, mas tudo bem. Agora você tem 1, 2, 3, 10 pacientes no dia, seu desgaste, como você quer fechar o consultório e sair correndo. Então o que eu oriento?
conhecer a hipnose, para fazer a auto-hipnose no profissional e no paciente. E depois no paciente. Então, isso daí facilita muito a questão do estresse e a questão da qualidade do atendimento e do trabalho a ser realizado. Porque fica tudo mais tranquilo, ele trabalha melhor, entendeu? Porque nós, na odontologia, são coisas assim, trabalho em cavidades pequenas. Agora, você imagina você ter que fazer um dente lá atrás, abre a boca, o cara faz isso, e fica com medo, e quer conversar. Você não consegue realizar um trabalho, né, de qualidade ali. E melhora para todo mundo, né? Olha a visão do dentista, né? E cria um diferencial para o paciente, que ele deixa fazer e sofre. E se ele deixar fazer e não sofrer, ou diminuir muito o sofrimento, para ele já foi um ganho excepcional. O conjunto todo, né? O dentista, o paciente ganha. Tá vendo? Então fica a dica aí, o pessoal das universidades, reitores, donos de faculdades, né? De cursos da área de saúde, para adotar, né? Poder colocar como uma disciplina ou contratar aqui o Marivaldo para seminários, palestras, de forma mais corriqueira nas universidades, nos cursos da área de saúde, para que isso seja um benefício para todo mundo, porque quem busca o médico e o dentista, gente, já tem ali a doença pré-estabelecida, né? Já estabelecida, e tem todo esse emocional. Muito bom isso. Marivaldo, eu agradeço a sua presença aqui, eu agradeço a sua aceitação para participar no nosso grupo. Eu gostaria que você deixasse um recado para os nossos amigos. Bom, eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui, uma honra. E o que eu posso falar? Que a gente tomar cuidado com o que pensa, com as imagens que a gente cria. Porque são essas imagens que vão trazer o estado emocional que a gente está. Então, vamos começar a mudar. A partir do momento que você reconhece o que você está pensando, muda a imagem. E aí, com certeza, você vai mudar o teu estado emocional. Já é um grande ganho. E eu gostaria de deixar só a gente trabalha muito com metáforas em hipnose. Sim. Né? E tem uma metáfora que a gente usa muito, que é a questão de comportamento, que é um casalzinho de porco-espinho. Você conhece essa metáfora? Não. É bem conhecido, mas vale a pena falar. Sim, sim. Tinha um casalzinho de porco-espinho que estava num local muito gelado. E aí eles começaram a sentir muito frio. E o que eles pensaram? Vamos nos abraçar para a gente se aquecer. E foi isso que eles fizeram. Só quando eles se abraçaram, um começou a espetar o outro e se machucar. Aí eles falaram, vamos nos afastar. Só que quando se afastaram, começaram a congelar. E aí eles chegaram à conclusão que eles deviam ficar perto o suficiente para se aquecer e o suficiente para não se machucar. Então eu acho que isso no comportamento é que deve ser feito. Principalmente hoje, que essa pandemia que está todo mundo dentro de casa. Isso. Né? Então, manter esse espaço é essencial para que todo mundo saia bem. Encontrar um equilíbrio, né, Marivaldo? Muito bom. Essa é a palavra. Que bacana, viu? Agradeço mesmo, Eu tá? que De agradeço, coração você ter participado aqui com a gente, ter aceitado o convite. Tá vendo, pessoal? Fica aí com a gente, sempre é um ganho, cada programa, cada entrevista que a gente faz, são novas experiências, pessoas que vêm trazendo a cultura deles, né, e compartilhando com a gente, isso que é mais importante, tá? Então fica aí com a gente, porque nós estamos com vocês. Um forte abraço.